Esqueçam tudo o que viram nos filmes. A vida de um gladiador romano era muito mais do que aquilo que Hollywood nos mostra. Vamos mergulhar na história real, na areia, no suor e na luta constante pela sobrevivência no centro do Império Romano. Bem, vamos começar com algo muito forte. Juro ser queimado, acorrentado ou morto por espada. Isto não era uma promessa qualquer. Era o juramento sagrado chamado Sacramentum Gladiatorium. Pensem nisto. Ao dizer estas palavras, um homem estava basicamente a apagar a sua vida antiga. Entregava-se por completo ao seu novo dono e, claro, à arena. A partir daquele momento, tudo mudava. Ok, então, quem eram estes homens? De onde é que vinham as pessoas que faziam um juramento tão radical? A resposta se calhar vai surpreender. Não era assim tão simples. A verdade é que havia de tudo um pouco. A grande maioria, claro, eram prisioneiros de guerra ou escravos. Pessoas que não tinham qualquer escolha no assunto. Depois, tínhamos os criminosos condenados, cuja sentença era literalmente lutar na arena. Mas agora vem a parte mais interessante. Havia também voluntários. É verdade. Homens livres que, ou por estarem cheios de dívidas, ou simplesmente por quererem fama e glória, escolhiam esta vida de alto risco. Portanto, o grupo de gladiadores era super diverso, com gente de todos os cantos do Império. E depois de serem recrutados, para onde iam? Iam para uma escola de treino especial, chamada o Ludus. E isto era o seu novo mundo. Imaginem um sítio quase como uma fortaleza, onde a disciplina era de ferro e a rotina, bem, era implacável. Era ali que um homem era de certa forma desconstruído para ser transformado num verdadeiro guerreiro da arena. E quem é que mandava nisto tudo? Era o ulanista. Pensem nele como uma espécie de empresário desportivo dos dias de hoje. Era o dono da equipa, o treinador, o agente, tudo ao mesmo tempo. Ele comprava, treinava e geria os contratos dos lutadores. Investia autênticas fortunas neles e, claro, controlava tudo na vida deles. Curiosamente, apesar de ser muito rico, a sociedade romana olhava para ele um bocado de lado. Via-o como alguém que negociava com a vida e a morte. No fundo, o sucesso dele estava completamente dependente do sucesso e da sobrevivência dos seus gladiadores. Agora, uma curiosidade sobre a vida deles. A dieta. Eles tinham uma alcunha curiosa. Eram os ordiari, que significa comedores de cevada. A alimentação deles era à base de hidratos de carbono, como cevada e feijão. E porquê? Bem, o objetivo não era ter aquele corpo super definido que vemos nos filmes. Era criar uma camada de gordura. Isso mesmo, gordura. Funcionava como uma proteção extra contra cortes que não fossem muito fundos e, claro, dava-lhes imensa energia para os treinos super puxados. Até bebiam uma mistura com cinzas de plantas para fortalecer os ossos. Incrível, não é? E o treino? Ufa, era uma coisa de loucos. Era super metódico e muito, muito duro. Primeiro, um condicionamento físico brutal para aguentarem o que vinha a seguir. Depois, passavam a treinar com armas de madeira. Mas atenção, estas armas eram mais pesadas que as de verdade. Era para ganharem força nos braços. A seguir, passavam horas a praticar golpes em postes de madeira. E tudo isto sob o olhar atento dos doctores, que eram gladiadores já retirados que agora ensinavam os mais novos. Só depois de muitos meses é que finalmente podiam pegar em armas de aço a sério para combates de treino. Pronto. Depois de meses, ou até anos, a treinar sem parar, chegava o grande momento. O momento da verdade. Agora sim, vamos para a arena, para o meio do barulho ensurdecedor da multidão e para o som do aço a bater. É importante perceber que não existia só um tipo de gladiador. Era como em jogos de vídeo, com diferentes classes de personagens. Cada classe tinha o seu equipamento e o seu estilo de luta. Por exemplo, tínhamos o Retiarius. Era super rápido e ágil. Lutava quase sem armadura, só com uma rede e um tridente. E quem é que normalmente lutava contra ele? O Sector, que era o oposto. Lento, muito bem protegido com um escudo enorme e um capacete todo liso para a rede do Retiarius não se prender. Estas combinações eram pensadas para criar lutas equilibradas e, claro, um grande espetáculo para o público. E já que falamos no equipamento, pensem só nisto. Uma armadura completa de um gladiador mais pesado podia ultrapassar os 13 quilos. Imaginem ter de carregar esse peso todo, lutar, correr, tudo debaixo do sol quente da arena. Isto exigia uma força e uma resistência que nem conseguimos imaginar. Ok, agora vamos desfazer um dos maiores mitos de Hollywood. As lutas nem sempre eram até à morte. Aliás, na maioria das vezes não eram. Pensem de forma prática. Um gladiador bem treinado era um investimento muito caro para o espalanista. Não fazia sentido perdê-lo assim. Havia árbitros na arena para garantir que as regras eram cumpridas, e se um lutador fosse derrotado, ele podia render-se. Levantava o dedo indicador a pedir misericórdia. A decisão final cabia a quem organizava os jogos, mas a reação do público era super importante. Se um gladiador tivesse lutado com coragem, era muito provável que a sua vida fosse poupada.
Isto leva-nos a um ponto muito interessante. A vida de um gladiador era cheia de contradições. Eram escravos, mas ao mesmo tempo podiam ser as maiores estrelas do Império. Vamos ver como é que isto funcionava. Pois é, os gladiadores que tinham sucesso eram os Cristiano Ronaldo da Roma Antiga. A sério. Os rostos deles apareciam pintados nas paredes das cidades. As crianças tinham pequenos bonecos de argila com a imagem deles para brincar. E esta parte é um bocado estranha. O suor deles era recolhido e vendido em frasquinhos, como se fosse um perfume ou um produto de beleza. Eram autênticos heróis, adorados por toda a gente. Mas claro, esta fama toda tinha um preço, e era um preço altíssimo. Ossos partidos, cortes horríveis, lesões na cabeça. Tudo isto era o pão nosso de cada dia. Mas o pior de tudo, o maior perigo, eram as infecções. Lembrem-se, não havia antibióticos naquela altura. Um corte que hoje seria simples de tratar podia ser uma sentença de morte. As cicatrizes que eles tinham eram como medalhas. Mostravam que já tinham lutado e, mais importante, que tinham sobrevivido. E o que é que se ganhava com uma vitória, para além de continuar vivo? Ganhava-se dinheiro. Recebiam-se presentes de fãs ricos e, claro, continuava-se a ser adorado pelo público. Para alguém que, tecnicamente, não tinha nada, nem a sua própria vida lhe pertencia, estas recompensas eram uma motivação enorme para continuar a lutar. Mas, no fundo, havia um prémio que era mais importante que todo o dinheiro e toda a fama do mundo. O grande objetivo de quase todos eles: a liberdade. E como é que se conseguia essa liberdade? O momento era marcado pela entrega de um objeto muito especial, a rudis. O que era? Era uma simples espada de madeira, mas o seu significado era gigante. Receber a rudis numa cerimónia pública queria dizer uma coisa: estás livre. Era o fim da escravidão na arena. Significava que aquele gladiador tinha lutado com honra, tinha sobrevivido a imensos combates e, finalmente, tinha ganho o direito de ser, outra vez, um cidadão livre. E o que é que acontecia depois? Como é que era a vida de um gladiador livre? Bem, a maioria continuava a usar aquilo que sabia fazer melhor: lutar. Muitos tornavam-se instrutores, os tais doctors, nas escolas de gladiadores. Outros arranjavam trabalho como guarda-costas de pessoas ricas e importantes. Viveram uma vida completamente tranquila, retirado com o dinheiro que ganharam. Isso era muito, muito raro. Só acontecia a uma pequena minoria. E para terminar, fica uma pergunta no ar. Há registros de homens que, mesmo depois de conquistarem a sua liberdade, voltavam a lutar na arena. Porquê? Seria pela adrenalina do combate, pela fama que não queriam perder, ou simplesmente pelo dinheiro? É uma pergunta difícil e a resposta mostra como a mentalidade destes guerreiros era complexa, sempre dividida entre a brutalidade da arena e a glória que ela lhes dava. Fica a questão: o que levaria alguém a fazer essa escolha?